Na Europa de 1800, era comum que cada reino ou império tivesse um traje específico para os eventos formais da corte. E os mais famosos dessa época, com certeza, são os russos, que já tem até vídeo aqui no canal. Portugal não fugia à regra e também tinha o seu traje de corte. Mas será que isso também existiu no Brasil? Então cola comigo para a gente entender como o Império Brasileiro usou os trajes de corte para construir a sua identidade. E fica até o final, porque eu vou te mostrar um traje de corte original de 1860 que sobreviveu até os nossos dias. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você rolou da carruagem e está chegando aqui agora, meu amor, seja muito bem-vinde! Nesse canal a gente fala sobre história da moda, em especial sobre como ela está ligada diretamente com questões sociais e políticas. Mas a gente faz isso a partir das fontes originais da época e dos estudos mais atualizados que vêm sendo feitos nos museus e universidades do mundo todo. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade, feito para o público brasileiro, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... É curioso a gente pensar que no processo de independência, o Brasil se tornou a única monarquia da América do Sul, enquanto nossos vizinhos aqui da volta foram se tornando repúblicas. E muito mais do que só uma questão de forma de governo, aquele Brasil que estava nascendo em 1822 tinha uma série de problemas para resolver. Sendo um dos principais o fato de ter um território gigantesco, cujas regiões tinham ficado propositalmente mal ligadas no período colonial. Não só mal ligadas, mas mal desenvolvidas também. Isso não era um acidente, isso fazia parte do projeto da metrópole de Portugal para manter a colônia sob controle. O Brasil era a colônia mais rica e produtiva de Portugal, que precisava manter o controle sobre esse território a todo custo. E isso significava, entre outras coisas, evitar que as ideias de revolta e de independência se espalhassem por aqui, controlando a entrada de livros e de outros materiais impressos, restringindo ao máximo o contato com outra nação além de Portugal, e reprimindo de forma exemplar as revoltas que aconteciam, como foi com a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana no finalzinho dos anos 1780. Então, quando o Brasil se tornou independente em 1822, o governo que se formou tinha nas mãos a tarefa de manter esse território unido, de conciliar diferentes interesses que estavam envolvidos na formação dessa nação e de criar uma identidade nacional para esse território. E uma das coisas que o Império usou para isso foram antigos costumes das cortes europeias, que adicionavam uma camada de pompa e de solenidade, como a antiga cerimônia portuguesa do beija-mãos, em que as pessoas literalmente faziam fila para ficar de frente, beijar a mão e poder falar com os reis, algo que era bastante restrito. E a adoção de trajes oficiais, próprios para os nobres de status mais elevado, de acordo com o cargo que eles exerciam na estrutura do palácio. Mas isso não era só uma questão de estética ou só uma questão de poder local. Ao adotar esse tipo de ritual, porque é um ritual de que a gente está falando, tá? Rituais não são só religiosos, a gente tem rituais sociais, a gente tem rituais políticos, mas enfim. A monarquia brasileira era muito jovem e ela precisava se legitimar diante das monarquias europeias também. Então, adotar esses rituais e essas cerimônias era uma maneira de mostrar que, apesar de ser uma nação jovem que estava nascendo, o Brasil, de alguma forma, estava ligado com essas tradições e que, com isso, podia se conectar com as potências europeias. E trajes de corte eram muito importantes nesse contexto, não só porque eles diferenciavam ainda mais a nobreza do restante do povo, mas diferenciavam a nobreza entre si, de acordo com o seu status. E os trajes de corte tentavam inserir o Brasil nas tradições monárquicas de séculos, ao mesmo tempo em que afirmavam a independência do Brasil enquanto nação, através das cores e dos elementos decorativos. Instituídos por decretos reais, esses trajes reforçavam o poder do rei sobre a nobreza. E muitas vezes determinavam que apenas materiais nacionais fossem usados, reafirmando também a autoridade econômica da coroa. Além de criar uma ideia de cerimônia, de seriedade, de pompa e de sentido, algo que era esperado das monarquias.
Isso pode parecer completamente alienígena pra gente, e tá? Porque a gente vive numa outra época, num outro sistema de pensamento, outro conceito de qual é a função de um governo e como é que a sociedade tem que funcionar. Mas a gente está falando de uma época e de uma sociedade que ainda considerava que reis, rainhas e nobres tinham o direito, talvez até o dever, de gastar muito dinheiro com produtos de luxo e investir muito na sua aparência, porque precisavam se apresentar publicamente de uma maneira digna, consistente com a sua posição. Principalmente até 1860, era não só aceitável, mas desejável que a nobreza e a realeza esbanjassem dinheiro com produtos de luxo. Roupas, acessórios, perfumes, maquiagem, tudo isso era muito caro e se esperava mesmo que o topo da pirâmide gastasse uma grana legal nisso. Uma pessoa nobre que não se apresentasse como nobre era considerada uma coisa vergonhosa, mas também uma afronta à própria organização da sociedade que girava toda em torno bem da nobreza. E se o topo da pirâmide social era a realeza, então ela precisava dar o exemplo e usar todo o luxo possível para se apresentar de maneira digna e consistente com a sua posição. E como além de adotar um sistema monárquico, o Brasil herdou esse sistema de pensamento de Portugal, eles acabaram impactando diretamente a maneira como se pensou e se criou os trajes de corte brasileiros. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para a gente falar sobre os trajes de corte brasileiros no século XIX. Os primeiros trajes de corte usados no Brasil não eram brasileiros, mas portugueses. E chegaram aqui junto com o estabelecimento da corte portuguesa no Rio de Janeiro em 1808. Em Portugal, como em outras partes da Europa, existia uma influência muito grande da França nessa ideia de ostentação da corte e no próprio formato dos trajes. Desde os anos 1700, os cortesãos de Portugal adotavam o traje à francesa, formado por um calção curto com meias de seda brancas, sapatos de fivela, colete e casaca bordados, além de perucas e chapéus. E desde 1749, o vermelho era uma cor de uso exclusivo da Casa Real Portuguesa. Isso significava que dentro de Portugal, só quem podia usar vermelho eram os lacaios e os criados da Casa Real. Mas calma, que criado aqui não é o que você está pensando. Em Portugal, todas as funções administrativas da Casa Real e seus vários palácios eram concedidas aos nobres, que inclusive recebiam pagamentos bem generosos por isso. Você basicamente se tornava empregado do rei ou da rainha, mas não deixava de ser nobre, tá? Muito menos fazia trabalho braçal. Esses cargos eram disputados à tapa pela nobreza, tá? Porque além do pagamento, eles traziam uma noção de prestígio e de privilégio muito grande, porque eles não eram conquistados, eles eram concedidos pela coroa. E eles garantiam uma proximidade maior com o rei e com a rainha, ou com os príncipes, enfim. O que também te dava mais oportunidades de fazer e cobrar favores dos outros usando a influência do seu cargo. E eram muitos cargos disponíveis nos diversos palácios. Além das funções de Estado, como ministros, governadores de província, diplomatas. Quem ganhava um desses cargos se tornava criado da Casa Real. Tinha que usar o traje oficial em vermelho enquanto estivesse dentro do palácio ou a serviço dele. E ao contrário do que possa parecer pra gente aqui no século XXI, esse uniforme não era uma humilhação, na verdade ele era visto como um privilégio. Mas aqui no Brasil, o Dom João VI alterou um pouco esse costume. Os homens da família real passaram a usar um traje azul ferrete e os políticos e criados da casa mantiveram o vermelho ou o vermelho com azul, dependendo do cargo. A rainha de Portugal e suas damas seguiam a mesma influência francesa com a adoção do grand habit, um vestido de corpete ajustado, com mangas cheias de babados e decote muito aberto, usado sempre com saias largas nas laterais. Não parece ter havido um uniforme para as damas da rainha nessa época, embora todas precisassem necessariamente seguir a silhueta padrão. A própria Dona Maria I aparece em vários retratos usando esses trajes, frequentemente em tom azul, sempre combinados com a faixa vermelha da Casa Real Portuguesa. E de acordo com os relatos da época, Dona Maria I seguiu utilizando esse estilo de traje do século XVIII, mesmo depois que a gente teve uma grande mudança, uma grande guinada na moda no finalzinho do século, a partir de 1790, e que introduziu o chamado estilo império, diretório ou regência, com seus vestidos fluidos, sem armações e com a cintura bem marcada logo abaixo do busto.
que foi o estilo de traje de corte adotado por Dona Carlota Joaquina, embora com algumas diferenças bem curiosas em relação ao que estava se usando na Europa. Lá, os vestidos de corte costumavam ser brancos e inteiriços, bordados com ouro ou prata e acompanhados de uma cauda removível. Já Dona Carlota vestia um corpete branco de mangas curtas, combinado com uma saia vermelha bordada com fios de ouro e uma cauda azul ferrete também bordada com dourado. E na cabeça, um turbante com penachos vermelhos, que ela ainda usava nos retratos em que já era idosa. Mas isso ainda eram os trajes da coroa portuguesa. E depois de 1822, o Brasil desenvolveu uma relação, digamos assim, meio peculiar e difícil com Portugal e as coisas que vinham de lá. Então era preciso inventar uma nova imagem para um novo país, que equilibrasse a necessidade de uma identidade nacional com alguma coisa da tradição portuguesa. Afinal de contas, o primeiro imperador do Brasil ainda era membro da família real de Portugal. Mesmo antes da independência, Dom Pedro I já usava um estilo de traje um pouco diferente do pai dele. Ao invés da casaca com a frente curva, usada aberta, mostrando colete, que era o padrão dos anos 1700, em 1815, Dom Pedro já usava uma casaca azul escuro, toda abotoada e com a frente curta, que era o modelo padrão em uso na Europa. E essa casaca era toda bordada com fios de ouro. Aliás, gente, uma palavrinha muito importante sobre materiais, tá? Todo traje de corte é necessariamente feito em seda. Além dessa questão da seda como fibra obrigatória, o material, o formato e a posição dos bordados era uma coisa que variava muito de acordo com o status da pessoa. Então, se tomava como referência sempre a casaca, os bordados da pessoa com o status mais alto, que nesse caso seria o rei, depois os príncipes, e aí esses bordados eles iam ficando mais simples e iam mudando de posição à medida em que se descia na escala, mas sempre seguindo como referência aquilo que era usado pelo rei. Esse lance da seda é um costume provavelmente de origem medieval, já que na Idade Média a seda era considerado material da nobreza por excelência. E lembrando que seda é a matéria-prima que dá origem a diferentes tecidos, como tafetá, cetim, veludo e assim vai. E os fios de ouro e prata eram feitos a partir de folhas de metal muito finas, cortadas em tiras, que eram enroladas na volta de fios de seda e então usadas para bordar. Eu achei que vocês iam querer saber disso, então, bom, vamos seguir. Nos documentos da época, os trajes de corte são chamados de fardas e elas são divididas de acordo com os tipos de solenidade. No final de cada ano, o Paço Imperial liberava um documento indicando quais eram as solenidades oficiais do ano seguinte e quão solenes elas eram. Existiam os dias de pequena gala, que eram importantes, mas nem tanto. E os dias de grande gala, que aí sim, o negócio era de outro nível. Só que a gente tem um problema imenso nas mãos, porque fora uma ou outra peça que é ligada diretamente aos imperadores, praticamente não existem trajes de corte preservados em museus brasileiros. Então a gente acaba tendo que se apoiar em algumas representações visuais, mas muito mesmo nas descrições em texto. Então as imagens de trajes originais que eu vou usar a partir de agora são de outros países, a menos que eu diga que são brasileiras, só para ilustrar aquilo que está descrito nos textos. Mas como esses trajes eram determinados por lei, pelo menos as descrições estão em documentos oficiais, aí fica mais fácil de encontrar. Se você tem curiosidade em saber mais, todas as referências dessa pesquisa estão na descrição do vídeo. Mas assinando o Clube de Canais ou o nosso Apoia-se, você tem acesso direto à biblioteca da Modista com todos os meus PDFs. A partir de setembro de 1822, o verde escuro passou a ser a cor oficial dos trajes de corte masculinos, sendo proibido de ser usado fora deles. A casaca ia até a cintura e era toda abotoada na frente com 2 fileiras de 9 botões cada uma. As costas eram mais compridas e tinham essas abinhas. Nos dias de grande gala, ela era bordada com fios de ouro, e nos dias de pequena gala, era usada lisa. Em ambas as fardas, a casaca era usada com um colete curto, e um calção, os 2 brancos, além de um chapéu preto com plumas nos dias de grande gala e sem plumas nos de pequena gala, meias de seda branca e sapatos pretos de fivela. Mas provavelmente você está se perguntando como era o traje das mulheres, então vamos falar sobre o traje de corte da Imperatriz Leopoldina. A base do traje era um vestido do final da regência, de cetim branco, coberto com tule de seda branco, bordado a ouro na barra da saia e no corpete. As mangas eram curtas e bufantes e tinham essas aberturas que deixavam à mostra o forro verde, da mesma cor da casaca do imperador. O decote era todo decorado com rendas de fio de seda produzidas na França.
luvas brancas longas eram obrigatórias. E uma longa cauda de veludo verde escuro, bordada com fios de ouro, que ia presa na cintura alta do vestido. A imperatriz ainda usava um chapéu do tipo toque, com plumas brancas e verdes, ou uma de suas diademas. E sapatos de cetim branco completavam o conjunto. E assim como acontecia com os homens, os vestidos das damas seguiam o exemplo da imperatriz, mas com algumas pequenas alterações. As princesas usavam o mesmo modelo de vestido, mas sem o detalhe verde das mangas. E as plumas da cabeça eram brancas com as pontas tingidas de verde. Já as damas do Paço Imperial seguiam o mesmo estilo, porém com um manto mais curto e usando plumas totalmente brancas. Mas se elas fossem viúvas, as plumas não eram usadas. Só que eu ainda não consegui encontrar uma explicação simbólica para isso, só uma de ordem prática, que é diferenciar as viúvas das casadas. Ao contrário dos homens que usavam os seus trajes todos os dias, as mulheres só usavam os seus em ocasiões solenes. E nos dias de pequena gala, o vestido era usado sozinho, sem a cauda. Com a renúncia de Dom Pedro I ao trono do Brasil e seu retorno para Portugal, a necessidade dos trajes de corte foi meio que colocada de lado. Enquanto o próximo imperador, que ainda não tinha completado 5 anos, não fosse coroado, não haveria lá muitas cerimônias oficiais no Palácio Imperial. Quando Dom Pedro II finalmente foi coroado em 1841, a moda já tinha dado uma outra guinada e que exigiu mais alterações nos trajes de corte. O traje masculino manteve a casaca curta na frente e comprida nas costas, ainda bordada a ouro. Mas o calção foi substituído por uma calça mesmo, branca, decorada na lateral com uma fita também bordada a ouro. E nos dias de grande gala, o chapéu preto com plumas brancas ainda era de regra. Mas o traje que teve alterações mais significativas foi o da imperatriz e, por consequência, das damas dela também. E, para nossa alegria, não só existem registros em foto e pintura desse traje, como um deles originalzinho foi preservado até hoje. E é exatamente sobre ele que nós vamos falar a seguir. O traje de corte da Imperatriz Teresa Cristina pertence ao acervo do Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que, por sinal, disponibiliza essas fotos e as fotos de outras peças maravilhosas do seu acervo de forma totalmente gratuita através do projeto de digitalização do acervo. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do site para vocês poderem acessar e consultar. É muito provável que o traje do museu seja do mesmo modelo, se não o mesmo vestido, que foi representado nessa pintura de Vitor Meirelles, um dos principais pintores da época do Império. E nascido aqui em Floripa, tá, gente? A gente até tem um museu de arte na casa da família dele, preservada, tá, no centro histórico da cidade. Nesse quadro, a imperatriz está retratada num traje de grande gala, que era o traje mais formal, usado só nas ocasiões mais importantes, como os retratos oficiais, que ajudavam a criar a imagem desejada do Império. O quadro do Meirelles é de 1864, mesma década do traje do museu. Tanto o corpete quanto a saia são feitos de seda originalmente branca, que ficou amarelada assim por conta da idade. E assim como a imperatriz, as damas do Paço Imperial também utilizavam um vestido branco do mesmo modelo nas ocasiões formais. Como é relatado nessa edição de 1852 do Jornal das Senhoras, que descreve como as damas foram ao teatro para celebrar o aniversário da imperatriz e estavam trajadas com seus vestidos brancos e usando muitas joias. Alguns livros sobre fardamento de corte do começo do século XX dizem que o traje da imperatriz Teresa Cristina e das damas do palácio era feito de seda chamalote, mas não me parece ser isso não. Porque uma das características da seda chamalote são essas linhas que lembram o efeito de água. E olhando de perto, vocês podem ver que o tecido do corpete não parece ter esse efeito. Ele é um corpete baixo, do tipo que na época só se usava em trajes de corte ou em trajes de baile. É sério, nenhuma mulher vitoriana sairia pela rua belamente com os seus ombros expostos às 10 da manhã. Isso é licença poética de produção de época, mas sinceramente ela não faz absolutamente sentido nenhum. Tanto o decote quanto as mangas curtas são decorados com barrados de renda que hoje tem um tom amarelo mais fechado. Mas comparando com o quadro, pode ser que originalmente essa renda fosse bem mais clara. Uma outra coisa que parece estar faltando são essas mangas mais compridas, que provavelmente eram costuradas no lugar a cada uso, e que aparecem em vários retratos da imperatriz com o traje, não só no quadro do Vitor Meirelles. Mas essa saia é um espetáculo, mesmo com todas as marcas do Senhor Tempo. Vê como ela é mais comprida nas costas? É que a armação da saia nessa época já não era completamente circular.
Em 1864, ela estava ganhando um formato ovalado, como a gente vê nesses outros trajes da época que estão em museus gringos. A barra da saia é toda bordada com fios de ouro, desenhando folhas de carvalho e estrelas douradas, o padrão dos trajes de corte brasileiros. Outro elemento que falta no traje do museu, mas que aparece no retrato pintado por Meirelles, é a cauda do vestido, que teria um formato muito parecido com a desse traje de corte italiano da mesma época. Mas as cores seriam iguais às do manto do traje majestático de Dom Pedro II. Veludo de seda verde, bordado a ouro por fora e forro de seda branca. Aliás, esse traje do imperador também foi todinho preservado, e você pode ver cada peça em detalhes na Wikimedia. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário pra gente, para fortalecer o canal e, claro, dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda brasileira que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.